capítulo 5, verso 1. João 5:1. Deus me ajude, me dá graça, me dá sabedoria, me dá unção e inspiração, que eu seja uma ferramenta nas tuas mãos nessa manhã, em nome de Jesus. Ajuda, abençoa, guarda e protege todos nós, para que o nosso tempo de reflexão seja produtivo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar e vou conferir meu telefone aqui, se ele está no silencioso. Tá. Você também aproveita e confere o seu. Se o seu não está, coloca ele no silencioso. Tá bom? Para todos nós termos... O tempo que nós vamos ter é curto, mas vai ser um tempo que vai nos ajudar a tomarmos posse daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse momento. João 5:1. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava a grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito, anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito, andou. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha teu leito e anda. Então perguntaram: quem é esse homem que te disse: apanha teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Muito bem. Um texto muito conhecido, com muita informação. Esse texto ele dá para nós ferramenta para trabalhar a manhã inteira e ainda não esgota. O homem no templo, o homem no tanque, não no templo, no tanque. 38 anos naquela situação. 38 anos sofrendo. 38 anos esperando um milagre. O milagre não acontecia, a resposta não vinha, a resposta não chegava, porque eles estavam esperando a resposta, e ele também, o paralítico, esperando a resposta vir de um caminho errado, porque eles estavam esperando a resposta a partir de uma crença, que de tempo em tempo passava um anjo, e o anjo balançava a água, e quem entrasse primeiro na água era curado. Essa era a crença. E baseado nessa crença, aquele homem estava naquela condição há 38 anos. Quando Jesus conversa com ele perguntando: olha, você quer que a sua história seja mudada?
E aquele homem, ele responde uma resposta diferente da que Jesus perguntou. Ele responde para Jesus: não tem jeito, ninguém está enxergando eu aqui. A turma vem e toma posse da bênção deles e eu fico aqui, eu não consigo andar. Então eu vou ficar aqui mais uns 50 anos, mais uns 80 anos. É bem capaz que eu morra aqui na beira desse tanque se eu depender das pessoas. Esse ponto que eu puxei para a gente pensar é um ponto que vale a pena a gente pensar, mas que demandaria tempo e um tema específico. Estou sentindo a dor do outro? Nós não vamos ficar pensando nisso agora, mas é para a gente pensar no decorrer da nossa semana. Que às vezes nós estamos aqui sendo abençoados, sendo ajudados, sendo tocados por Deus, direcionados, mas nós não estamos nos preocupando com a dor do outro ali fora. Nós não estamos falando para o outro que existe um Deus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. E essa pessoa pode ter a história dela mudada a partir de Jesus. Então o rapaz estava ali, a resposta dele para Jesus foi essa. A turma está pensando no problema deles. Eles não estão pensando no problema do outro, não. Quando a gente incentiva você a trazer o nome de pessoas por escrito no papel, é para que você não caia naquela mesma situação que essa turma aqui estava vivendo. Está preocupado de resolver o seu problema. O problema dos outros, que cada um cuide da sua vida. Nós não vamos ficar cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca da vida dos outros, falando da vida dos outros, comentando da vida dos outros. Mas nós podemos ajudar os outros, falando delas para Jesus e de Jesus para elas. O certo é, aquele rapaz conversa com Jesus e quando ele conversa com Jesus, ele tem a oportunidade de ouvir a voz de Jesus de uma maneira clara, dizendo: levanta, pega o seu leito e anda. Essa foi a mensagem de Jesus para ele. Levanta. Com outras palavras, não fique prostrado, não fique caído, não fique deitado, não fique assentado, não fique indiferente. Levante. É a primeira coisa que nós podemos pensar juntos nessa manhã aqui, para a nossa direção dessa quarta-feira, não, hoje é terça. Dessa terça-feira da vitória. Primeiro, levante diante da palavra de Deus. Levante. Se você está ouvindo a voz de Deus, levante. Se você entende que Deus está falando com você, levante. Se você entende que Deus tem algo para a sua vida, levante. Se você consegue acreditar que Deus está fazendo algo por você, levante. Não fique prostrado, caído, sentado, deitado. Não fique indiferente à voz de Deus. Se posicione. Se posicione. No domingo nós começamos uma sequência de reflexões. Vamos fazer 3 domingos de reflexão sobre tomada de decisão, sobre as escolhas. E um dos pontos do domingo que nós refletimos foi sobre Josué. Josué se posicionou. Eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. Vocês escolhem aí se vocês vão servir o Deus dos seus pais, dos amorreus, dos fariseus, dos heteus, agora tem outro nome com P lá que me fugiu da memória, também não tem problema. Escolhe quem que vocês vão servir. Eu vou servir a Deus. Minha família vai servir a Deus. O posicionamento, em primeiro lugar, Jesus conversa com aquele rapaz e fala: fica em pé. Com outras palavras, comece a fazer aquilo que você não vinha fazendo. Com outras palavras, comece a desfrutar da libertação que eu estou te oferecendo. Com outras palavras, comece a aproveitar a vida abundante que eu tenho para te dar. A palavra de Jesus foi muito clara. Levanta. Só que aquele rapaz não podia levantar. Aquele rapaz, ele era carregado até aquele lugar.
Aquele rapaz, ele vivia naquela situação ali, paralítico, deitado. E Jesus fala para ele: agora você vai começar a fazer o que você não fazia. No caso dele era andar. E no nosso caso, cada um tem a sua história de fé para ser contada. O que você pode fazer que você não vinha fazendo? Ou o que você não estava conseguindo fazer? Pastor, eu não estava conseguindo fazer isso, eu não estava conseguindo fazer aquilo, eu não estava conseguindo fazer aquilo outro. Então vamos começar a fazer o que a gente não fazia? Pastor, eu não estava conseguindo ler a Bíblia. Então vamos começar a ler a Bíblia. Pastor, eu não estava conseguindo orar. Vamos começar a orar. Pastor, eu não estava conseguindo sair da minha casa para vir para o templo. Vamos começar a sair de casa e vir para o templo? Pastor, eu não estava conseguindo fazer nem as coisas básicas da casa. Uma limpeza da casa, um prato de arroz com feijão, cortar um tomate, uma cebola picada, uma folha de alface lavada e um bife bem fritinho, aleluia, glória a Deus, a minha barriga começou a roncar. Comece a fazer o que você não fazia. Começa por aí. Começa por aí. Jesus fala para aquele rapaz, é isso que Jesus fala para ele. Comece a fazer o que você não fazia. Você não andava, né? Então tá tudo bem. Agora vamos começar do começo. Você vê que tudo tem um começo. Toda história que passa por uma grande mudança, uma grande transformação, ela tem um começo. Fica em pé. Para quem não anda, ficar em pé já é uma vitória. Para quem está desempregado, mandar um currículo já é uma vitória. Cada passo, por menor que seja ele, é importante ser valorizado e comemorado. É ser comemorado, verdadeiramente a gente poder ser agradecido a Deus pelas coisas simples que Deus faz na nossa vida, mas também pelas coisas grandes e complexas. Acontece que tem coisa que é pequena e que precisa ser valorizada. A Bíblia diz: não desprezeis os pequenos começos. Muitas vezes nós queremos auê, nós queremos confete, nós queremos glamour, nós queremos aparência, nós queremos beleza. Muitas vezes nós queremos coisas que nós nem precisamos. O único digno de receber honra, glória, louvor e adoração é Jesus. Nós, nós para nós é o básico. Fala comigo assim, ó, o básico. Me dá força para fazer o básico. Em nome de Jesus. É isso daí, irmão. É isso daí, irmã. É começar a fazer o básico. É começar a se movimentar. Por quê? A partir do momento em que eu fico em pé, aí eu vou ter condição de carregar a minha maca. Quer ver? Deixa só eu achar o texto aqui para o Gabriel. Isso, ó. Verso 8 e verso 9. Se você conseguir colocar os dois versículos na tela, Gabriel, por favor. Isso, ó, verso 8. Levanta-te, apanha o teu leito. Aí tá bom, ó. Pronto. Levanta. Primeiro, levanta, vai, levanta. Você não conseguia nem levantar, né? Agora você vai começar a levantar. Você não conseguia fazer o básico, né? Agora você vai começar a fazer o básico. Você não conseguia, você não estava conseguindo muita coisa, não, né? Agora você vai começar. Começa ficando em pé. Começa por aí. Quem quer chegar no último degrau da escada tem que passar pelo primeiro. Tem que passar pelo primeiro e não tem choro. Não tem choro, não tem outra saída. Primeiro levanta. Depois que você levantou, começou a fazer coisas que você não conseguia fazer, você vai ter condição de dar o segundo passo. Pegar o seu leito. Pegar o seu leito. Carrega. Por que Jesus fala, apanha o teu leito? Porque durante muito tempo aquele leito, ele levava o rapaz, que nós não sabemos o nome, para baixo e para cima.
Aquele leito era como se fosse uma prisão na vida daquele rapaz. Aquele leito impedia o rapaz de qualquer coisa, era o leito. O rapaz estava acamado, só que era uma cama móvel. Era uma cama carregada por pessoas. Nós temos uma outra história bíblica que os amigos levam o rapaz lá em Cafarnaum, arranca o telhado da casa de Jesus e coloca o rapaz diante de Jesus. É assim. Primeiro, levanta, faça o que você não conseguia fazer. Faça as coisas simples, as coisas básicas, mas faça. Segundo, pega seu leito. Segundo, se posicione diante da dificuldade. Pegar o leito significa até ontem o leito carregava você. A partir de agora você vai carregar o leito. Com outras palavras, você tem testemunho para contar. Vou falar de novo, hein? Para você agarrar, senhor, com toda a força. Você tem testemunho para contar. Deus está dando para você testemunho. Pessoa que estava doente está sendo curada, pessoa que estava oprimida sendo liberta, pessoa que estava aprisionada em várias coisas está sendo libertada, pessoa que estava entristecida está recebendo a unção que transforma a história e que traz alegria. É testemunho. Quando fala pega a cama, significa você tem testemunho. Aonde ele passar, agora ele vai passar carregando a cama. As pessoas vão olhar e falar, viu? Oh, tanto que falaram, você viu, né? E falaram, mas não é, esse não é aquele rapaz. Não, não é, não. Não, é ele, sim. E quem que fez isso daí para você? Eu nem sei quem foi. Ele estava lá no meio. Não faço nem ideia quem seja, não. Ele apareceu, ele falou para mim pegar a cama, para levantar, pegar a cama. Eu só sei que eu levantei. Antes eu não levantava. Eu só sei que eu consegui carregar a cama. Antes eu nem carregava a cama. E aí ele falou para mim andar. Ou é coisa que eu não fazia há 38 anos, eu comecei a fazer. Até que ele se encontra com Jesus e Jesus fala para ele o quê? Ei, e agora? Tá andando? E é legal de ver o texto, porque o texto mostra que Jesus encontra com o rapaz aonde? Quem consegue acertar aí? Jesus encontra com o rapaz aonde? Onde? Depois. Carro? Jesus encontra com ele no templo. Ah, você vê como que é? Primeiro ele estava no tanque, aprisionado por uma cama, esperando a bondade das pessoas. Aí Jesus liberta ele. Levanta, pega a sua cama. Volta lá no verso 8. Isso. Pega a sua cama, carrega, apanha, pega, anda. Aquele rapaz começa a fazer o que ele não fazia. Ele recebe a vitória dele. Mas o lugar de comemorar a vitória é aonde? Aonde? No templo. Ele está no templo e Jesus encontra com ele no templo. Rapaz, você veio para o templo, que benção, hein? A história ela é resumida pelo evangelista João. Mas eu imagino Jesus conversando com ele, falando, que benção, olha, quanta gente que foi curada e nunca mais voltou no templo, hein? Quanta gente que foi liberta e nunca mais apareceu no templo, hein? Quanta gente que recebeu a benção e desapareceu do templo, virou chapéu velho, virou fumaça. Você recebeu a sua bênção e agora você está no templo.
O templo é o lugar da gente comemorar a vitória que Deus nos dá. Diga amém, diga graças a Deus. Então Jesus fala para ele assim, ó, vai e não peque mais, para não acontecer coisa pior. Isso significa que o pecado ele vai produzir, o pecado vai travando a vida da pessoa. Viver fora da palavra trava a vida da pessoa. Quantos anos travado? 38 anos. 38 anos com a vida travada. A fala de Jesus permite a gente pensar isso daí. Não peque mais. Vamos ler a fala de Jesus, Gabriel? Só para nós. Isso, verso 14. E depois a gente volta no 8. Mais tarde, Jesus encontrou o rapaz, aonde? No templo. E disse para o rapaz: olha, você já está curado, que benção! Não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Nós temos conversado muito disso, principalmente na sala de aula. Tem gente que brinca com o pecado. Tem gente que acha que o pecado não faz nada, que o pecado não dá nada. O que é pecado, pastor? É desobedecer a palavra de Deus. O que a gente faz que vai contrário à palavra de Deus é pecado. Faz mal para nós é pecado. Faz mal para as pessoas é pecado. Atrapalha o nosso relacionamento com Deus é pecado. Tem gente que fala, pecar é errar o alvo. Pecar é desobedecer a palavra. É fazer algo que faz mal para nós no nosso relacionamento com Deus, faz mal para nós pessoalmente, faz mal para nós no nosso relacionamento com as pessoas. Primeiro, levanta. Segundo, carregue a sua cama. Carregue a sua cama. Terceiro, anda. Começa a andar. Começa a andar. Você vê que foi progressivo o milagre na vida daquele rapaz. Ele primeiro colocou-se em pé. Isso mostra para nós que Deus vai trabalhando aos poucos na nossa vida e diga graças a Deus por isso. Só que quando a gente fala que Deus trabalha aos poucos, tem pessoa que fala, então, mas é devagar, tem que ir. Aí 88 anos a pessoa continua na mesma vida, não muda de vida. Que a pessoa está naquele discurso furado. É devagar. Não, devagar, mas não é parado. Devagar é uma coisa, parada é outra coisa. Devagar, quem vai é Deus. E se ele for rápido demais, nós não aguenta. Então ele vai no tempo dele, porque ele sabe quanto a gente aguenta. E quanto ele vai nos oferecendo, no dia a dia nós temos que ir nos posicionando. Veja, é progressivo. Primeiro Deus faz uma coisa, depois faz outra coisa, depois faz outra coisa. Nós primeiro temos que atentar. Eu lembro o início da minha conversão. No início da minha conversão, eu me lembro bem. Pastor Marcelo me ajudava no discipulado. E aí ele falou bem assim, ó, Marcão, vamos devagar. Primeiro Deus vai te ajudar a entender quem Ele é e o que Ele quer fazer na sua vida. E Ele vai deixar, a princípio, as coisas meio que como elas estão. Então vai ter até sujeira que vai estar embaixo do tapete. Ele vai deixar a sujeira embaixo do tapete. Ele não vai mexer com isso. Ele tem outras coisas para fazer. Depois que ele começar a fazer e você começar a entender e você começar a se mover em Cristo, aí ele vai mexer com outras coisas na sua vida. Inclusive, ele vai levantar o tapete. E aí o que tiver embaixo do tapete, ele vai limpar, ele vai tirar. Isso significa progressão, processo.
desenvolvimento. A gente está num processo de desenvolvimento. Aquele rapaz, ele desfruta de um processo. Um versículo só, é o verso 8. O verso 8 nos mostra, ó, isso aqui está mostrando a história de uma vida. Primeiro, faça o que você não podia fazer há 38 anos. Segundo, não tenha vergonha do que te aconteceu. O que te aconteceu vai servir para você ser fortalecido e ajudar outras pessoas a se fortalecerem também em momentos semelhantes. Terceiro, ande, mostre, faça, permita que as pessoas vejam que a sua história foi verdadeiramente transformada. É um versículo só, mas é um versículo que mostra tanta coisa. É um versículo que mostra verdadeiramente a mudança na história de uma pessoa. Aí lá no verso 14, que nós já lemos, mas nem é o foco nosso. Mas o verso 14 mostra, o rapaz estava no templo. Então, 3 pontos e 3 passos para a gente nessa manhã dentro de um processo de transformação oferecido por Jesus. Primeiro, levantar. Faça o que você não conseguia fazer. Começa das coisas pequenas. Aonde que está aqui escrito que o rapaz saiu correndo? Fala para mim. Onde que está? Onde que está? Qual versículo fala que o rapaz saiu correndo? Fala aí, Dora. Você que sabe tudo? Fala aí, irmã Genil. Não? Fala então, irmã Ângela. Hã? Aonde está que o rapaz saiu correndo? Em nenhum lugar, Alexandra. Porque ele não saiu correndo. Ele levantou e ele andou. Isso mostra que Deus ele vai trabalhando do jeito certo, na hora certa. Aí está um problema. Muitas vezes a pessoa não andava, aí ela já quer sair correndo. Para quem não andava, ficar em pé já é uma vitória a ser conquistada. Para quem não andava, ficar em pé e conseguir carregar uma maca já é uma vitória. Para quem não andava, ficar em pé, carregar a maca e sair andando com a maca debaixo do braço é uma baita vitória. Só que nós não somos acostumados a comemorar as vitórias pequenas. E somadas elas se transformam em grandes vitórias. É aquela pessoa que não valoriza. Você já ouviu falar do olho de peixe? Sim ou não? Já? Nunca ouviu, Dora? Vou contar só para você ouvir então. Os outros vão tampar os ouvidos e eu vou contar. Eu fui uma vez no culto de oração, na sexta-feira. E o pastor chamou para frente a turma. Vem para frente, sei que quer alguma coisa. E eu fui para frente. E eu fui para frente e pedi. Eu pedi algo. Eu tinha um olho de peixe na mão. E eu estou fazendo tratamento bucal. Eu estou sofrendo por esses dias. Estou aqui, estou babando. Ainda ontem eu sentado babava, caía a baba. Falei, filho, está doendo o dente, por isso que está babando. Eu estou sofrendo, mas vai dar certo. Tá tudo certo. Não vamos perder a esperança. Mas se você está com o dente machucado, a língua vai no lugar certo, não vai? Aí até a língua que estava boa fica doente depois. Uma coisa de maluco, né? Então, você sabe como que funciona. Eu com um olho de peixe na mão, meu dedo ele sempre ia no olho de peixe, assim, ó. Procurava o olho de peixe. Eu fui para frente para receber uma resposta. Eu não pedi pelo olho de peixe, o olho de peixe já estava até acostumado com ele. Quando eu estou voltando para minha casa, que era perto do templo, eu estou voltando e eu vou coçar minha mão, meu olho de peixe. Fazer carinho no meu
meu olho de peixe. Aí sumiu. Ué, mas cadê? Será que é na outra mão? Não era. Então, é nessa minha mão mesmo. Mas cadê meu olho de peixe? Fiquei procurando assim, ó. Eu perdi meu olho de peixe. Aí Deus falou assim, ó. Você foi curado do olho de peixe. O olho de peixe desapareceu da sua mão. Isso foi em 99. Até hoje eu conto do olho de peixe. Até hoje. Porque a gente comemora as grandes vitórias que Deus nos dá. Mas a gente não pode se esquecer das vitórias que são pequenas e simples, que foram dadas por Deus também. Então aqui, e eu finalizo a conversa, que eu já falei até demais já hoje. Eu finalizo a conversa com você dizendo assim, ó, esse rapaz estava naquele lugar há 38 anos esperando por uma resposta. Agora ele tem a felicidade de poder, ficar em pé, a felicidade de poder carregar a maca, a felicidade de poder andar, a felicidade de poder estar no templo cultuando. Tudo isso quem fez na vida dele foi Jesus. O mesmo Jesus que estava lá é o Jesus que está aqui. É o mesmo. É o mesmo. A diferença é que lá era um tanque de água mesmo. Aqui é um templo. Lá tinha um monte de gente precisando de resposta. Aqui tem um monte de gente precisando de resposta. Mas o Jesus é o mesmo. Eu quero convidar você a fechar os olhos, mesmo sentado. Vamos cantar. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Canta comigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu oro por esse irmão e por essa irmã. Aquele rapaz estava naquele tanque há 38 anos. 38 anos. Ele viu muita gente chegar e sair, mas ele permaneceu naquele lugar.
O coração dele já estava até mesmo sendo inflamado, porque ele dizia: não tem ninguém para me ajudar. Quando, na verdade, a única pessoa que nós precisamos para mudar de vida é Jesus. Eu oro por esse irmão, por essa irmã que está aqui no templo, que está através da transmissão, ouvindo a minha voz, recebendo essa oração. Muda histórias, que as coisas mais simples voltem a ser realizadas, que o testemunho seja contado, que a continuidade seja manifesta e o lugar desse irmão, dessa irmã esteja sempre muito claro dentro do coração deles. O lugar de quem foi tocado por Jesus é dentro do templo, em nome de Jesus. Diga amém. Bata a palma com força. Que Deus continue te abençoando, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Vamos embora para casa. Amanhã não tem culto, hein, Silvinha? Vem aí amanhã cedo ficar braba comigo que eu não vim no culto. Amanhã não tem. É hoje. E à noite, 8 horas da noite, tem culto hoje. Se ajuda a falar para as pessoas, tá bom? Vamos ficando todos em pé? Final de semana já fiz os convites para você. Pastor, eu queria tanto participar dessa feijoada, mas eu não sei como que eu vou resolver. Me procura que eu te ajudo a resolver o problema, tá bom? É importante que você participe conosco e a feijoada vai ser uma bênção. O Valdemir escreveu, já está paga a feijoada e aleluia, graças a Deus. Quem estava conosco até então pela transmissão, ótimo final de semana, estamos começando a semana, mas já vai para um final de semana abençoado. E os que ficam, a graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém.